Então, pessoal, hoje a gente vai falar de negociação, tá? E negociação para essa nossa disciplina, para a nossa vivência como técnicos em administração, ela se torna uma ferramenta muito importante, tá? E vocês vão ver ao longo da nossa aula que a negociação, ela é, digamos assim, um processo, né? É um processo de comunicação, de interação com duas ou mais pessoas, né? Aí vai depender do que vai envolver, né, as negociações que a gente vai estar propensos, tá? Na nossa vida profissional, tá bom? Então, basicamente, a negociação também, que a gente vai ver, ela tem algumas táticas que a gente vai usar e que a gente pode usar, né? Dentro do nosso sistema, tá certo? Em relação a colocar o nome ou não, você fica à vontade, tá certo? Para mim, não precisa. Beleza? Bom, eu já dei aqui, digamos assim, uma introduçãozinha, né, do que seja a negociação, mas vocês sabem realmente o significado da palavra negociação? O que significa essa palavra, negociação? Vocês têm noção do que seja? Alguém sabe? Quando vocês falam de negociação, quando vem essa palavra na cabeça, o que vocês pensam dessa palavra? Que outras palavras pode surgir a respeito dessa palavra negociação? Vocês podem me ajudar aí? Deixa eu ver aqui se vocês estão escrevendo. Seria tipo uma troca? Sim, claro. Troca. Fazer negócios, troca de dinheiro, negociar. É isso mesmo. Por um acaso, assim, só uma dúvidazinha que eu tenho, né? Um acordo, né, Caroline? Vocês já negociaram alguma coisa? Já negociaram alguma coisa na vida de vocês? Vocês já fizeram? Já. Bora, Karen, diz aí o que foi a última coisa que tu negociou aí. Um saco de umbu era R$3. Aí eu comprei 4 sacos de umbu por R$10. Oh. Hã? Aí tu comprou, um era 3, tu comprou 4 por 10. Que bom, hein? Foi. Bacana, muito bem. E vocês já imaginaram que na vida da gente, no cotidiano da gente, né, a gente está sempre em negociação, porque a gente tem palavras como, por exemplo, que envolvem negociação, né? Interesse, oportunidade, persuasão, troca, né? A gente sempre quando a gente pensa nessa palavra negociação, tem essas outras palavras que envolvem, né? Bom, e o que é exatamente negociação, tá? Negociação é um processo em que duas ou mais partes, né, mais partes, ou pessoas, ou empresas, enfim, com interesses comuns ou até mesmo antagônicos, né, elas se reúnem para confrontar e discutir propostas explícitas com o objetivo de chegar a um acordo, né, no final. Então, tudo, no final, vai se manter um acordo. Então, negociação é basicamente isso, tá? Esse processo, né, de conversa, de troca de interesses, de confrontar e reunir essas ideias, tá? E mais uma vez eu pergunto para vocês, né? Quando você pensa em negociação, o que vem na sua cabeça? Quando você pensou em negociação, que imagem vem à sua cabeça? Vocês têm noção? Que imagem pode vir à cabeça de vocês quando vocês pensam, negociação? Além do Zimbu da Karen. Sim, duas pessoas conversando, muito bem, Sara. Troca, né? Troca, a Carolina disse, uma troca justa para ambos. Sim, pode ser também. Muito interessante. Inclusive, lá no finalzinho, a gente vai falar dessa troca justa, né? Certo? Bom,
Negociação, pessoal, negociar faz parte da nossa vida. Então, a gente negocia desde a infância com os nossos pais, com os nossos colegas, nos nossos relacionamentos de modo geral, né? Então, esse negócio de negociação é uma habilidade que está no cenário do mundo dos negócios, né, da administração, e todos os profissionais, eles negociam o tempo todo, seja com o seu colega, né, com o cliente interno, seja com o seu cliente externo, com os seus líderes, com os seus liderados. Então, a gente negocia sempre quando concedemos algo, quando a gente adquire algo, quando a gente vende um produto, um serviço, né? E quando a gente também tem a questão também das parcerias, né? Seja ela profissional ou pessoal. Então, tudo isso são formas de negociação. Só que na negociação ela tem as fases, tá certo? Então, a gente tem o planejamento, a abertura, né? A exploração, a apresentação, a clarificação, a ação final e o controle ou avaliação, né? Ou avaliação, tá? Então, a gente vai ver todas essas fases da negociação aqui, ok? Então, as táticas do processo de negociação, elas têm todos esses processos, tá? Mas me diga uma coisa, vocês têm um hábito, digamos assim, de fazer um planejamento para negociar algo, mesmo que seja na cabeça, né? Por exemplo, vou negociar um final de semana com meu namorado, vou negociar uma compra de um computador, vou negociar aí, como a Karen disse, né? Vou negociar uma compra de uma fruta a um preço mais em conta. Bom, mas você já tem esse hábito de elaborar um planejamento detalhado antes de uma negociação? Eu já respondo até mesmo para vocês, né? Geralmente, vocês, como, assim, ainda amadores, não têm esse hábito. Mas, a partir de agora, quando vocês forem negociar, vocês vão atentar para essas fases, tá? Essas fases do processo, que o planejamento, ele pode assegurar vocês de vocês terem sucesso na negociação, tá bom? Então, na fase mesmo do planejamento, é importante que você busque o histórico do relacionamento, né? Ou seja, vocês vão aí buscar informações, negociações, dos contatos, né, anteriores com aquela pessoa. Vão buscar assuntos que possam, digamos assim, dar subsídio para você entrar no assunto que realmente você quer, tá bom? Então, aí, a gente tem, digamos assim, o levantamento de informações, tá? Bom, outro passo é definir os objetivos e ideais e reais. Então, o que o negociador ele gostaria de conseguir, né? É o ideal, o máximo desejado, ou ele precisa achar aí digamos assim, um meio termo, né? Um mínimo necessário. Então, a distância entre o ideal e o real é aquela, digamos assim, a margem de negociação. Então, é o que, quanto mais ampla for essa margem, né, maior flexibilidade o negociador ele vai ter ao longo aí desse processo de negociação, de conversa, tá certo? Só um minuto. Então, vamos lá, né, pessoal? Ó, depois de a gente ter feito a busca do histórico do levantamento, definido os objetivos ideais e reais, né? A gente vai passar aí para os nossos próximos passos, que vai ser prever a necessidade, tá? E o que é esse prever a necessidade? O outro negociador, ele precisa ou não do que vai ser proposto, né? Quanto precisa, de que modo ele precisa. Então, ninguém compra ou aceita um produto, serviço, ou até mesmo uma ideia do que não precisa. Você vai comprar algo que você não precisa, dificilmente você vai, né, cair nessa armadilha, né? Mas pode ser que
aconteça, né? Mas normalmente ninguém vai comprar o que você não precisa, o que você não usa, né? Por exemplo, eu não vou comprar um elefante cor-de-rosa vinda da Malásia, por exemplo. Não vou, para que eu vou querer um elefante rosa, né? Então você tem que estar atento a isso, né? Então é nesse momento aqui que se pode até mesmo fazer com que a negociação ela seja andada para trás, né? Possa ir até mesmo desistir da negociação quando você tem essa constatação, né, do que a outra parte não interessa ou o que é proposto ali não é do interesse. Então é fundamental aqui a gente ter o conhecimento do negócio, do que vai ser negociado, especialmente quando a gente está falando, né, de atendimento das necessidades de outra parte, de outras pessoas. Outra coisa, planejar as concessões. Isso aqui, o planejamento das concessões, ela entra naquela parte da flexibilidade, né, daquela parte flexível da negociação. Então, a negociação, ela é um exercício de concessões. Quando a Karen, ela deu o exemplo, eu comprei quatro pacotes, não foi, Karen? 4 pacotes de imbu, foi imbu, né? Foi. Imbu por R$ 10. Só que comprando de era 3. Então a gente viu aí que tinha concessões por partes, né, do vendedor. E essas concessões ela tem que ser planejada. Então já tem que imaginar, e se meu comprador ele tiver, né, interesse de levar mais quantidades, até quanto eu posso fazer isso por ele? Tá? Então vocês já têm que prever isso, já tem que se planejar com relação a isso. Até quanto eu posso, né, conceder para o meu cliente? Então é importante a gente analisar essas implicações de cada concessão que você vai dando. Até mesmo, não precisa nem ser a concessão de um desconto, mas também outras concessões, por exemplo, a montagem, né, a entrega, na verdade, o serviço extra, alguma coisa que você pode conceder, né, mas que esteja aí também dentro do planejamento, tá? Então, é importante a gente analisar essas questões das concessões, né, e as implicações que cada concessão ela vai ter, porque é o que vai interessar para a outra parte, ou mais, ou para menos. Então, esse aspecto aí ele é muito crítico, porque não parece ser importante, mas para a outra parte pode ser até mesmo fundamental na hora de fechar uma venda, na hora de fechar o negócio, né? Tá certo? Então, vamos passar aqui para o próximo tópico, que é analisar os conflitos potenciais. Então, em toda negociação, a gente vai ter conflito. No conflito aqui, a gente não está se referindo que é aquela briga, que é discussão, não, tá? Mas é a questão mesmo que faz parte da negociação, né? Que realmente a negociação ela é repleta de conflitos, né? Porque uma parte vai sempre tá puxando para o seu lado. Então é preciso a gente ter alternativas e soluções para esses conflitos, né? Então, antes de começar, né, a gente tem que já ir pensando nessas questões dos conflitos a serem minimizados. Então, uma alternativa, até que eu coloquei aqui, né? Use o humor, algo que possa relaxar a outra pessoa, a outra parte, né? Ou até mesmo uma atividade social, uma concessão extra, como eu já falei para vocês aí, né? Dando ideias de outras concessões. Isso vai, digamos assim, facilitar para que a outra pessoa ela se sinta mais propensa a ceder. Também conhecer o outro negociador, conhecer bem a outra parte, né? Pegar informações sobre essa pessoa, pontos fortes, pontos fracos, o estilo, né? Tentar conhecer a outra pessoa. Muitas vezes você... professora, mas não dá para a gente conhecer todos os clientes que a gente tem, mas a gente vai ver aqui mais na frente, né? Algumas formas da gente conhecer, até mesmo pela forma com que a pessoa ela fala, né?
porque ela fala com o corpo, tá? Outra coisa também, você pode, em grandes negociações, geralmente quando envolve, né, não essas negociações que a gente tem no dia a dia, mas em grandes negociações a gente precisa conhecer também pontos fortes, pontos fracos, né, da pessoa, para a gente poder elaborar uma estratégia que a gente consiga aí, conduzir a negociação para da melhor forma possível. Então, a gente vai falar do estilo do negociador, né? Mais na frente aí, quando a gente for falar sobre essas partezinhas, né? Para conhecer melhor o negociador, tá bom? Então, você já sabe preparar o momento ideal para negociar, né? Porque o momento para se negociar também é importante, pessoal. Então, até mesmo seu estado de espírito, né? É muito importante você tentar se concentrar, né? Tentar. Ah, professora, mas eu estou ali no dia a dia, na correria do nosso dia, das vendas e tudo. Como é que eu vou me preparar? Você já tem que entrar numa negociação com a cabeça aberta, a cabeça flexível, com um pensamento positivo, tá certo? Nada de pensar, vai dar errado. Não. Então, a gente tem que se preparar, pelo menos, né, dentro dessa performance positiva, ok? Bom, aí a gente entra na partezinha da abertura, que é justamente essa parte que a gente vai criar um ambiente favorável, de quebra de gelo, e, assim, a melhor forma de a gente quebrar o gelo, a mais básica, né? Vou dizer aqui para vocês, né? Que é com um sorriso, tá? Então, sempre abram uma conversa, um contato com um sorriso, tá certo? E o objetivo básico da abertura é criar esse clima propício para o envolvimento da negociação. Deixar o outro negociador à vontade, né? Para justamente a gente reduzir essa tensão inicial que sempre surge, né? Quando a gente vai entrar com esses artifícios de fazer pergunta, né? Então, a gente tenta aí fazer com que o ambiente ele seja o mais agradável possível e o que eu digo para vocês é sempre abrir com palavras, né, positivas e com um sorriso no rosto, tá bom? Estabelecer relação de confiança, então mostre que você está lá para resolver o problema da outra pessoa. Então, apresente o seu produto, apresente sua ideia, ou seu serviço como uma forma de satisfazer a necessidade daquela outra pessoa. Então, é importante que você defina aí a outra parte, né? Como é que vão ser trabalhadas a questão do local, o tempo que vai durar a negociação, quais os pontos que podem ser discutidos. Ah, professora, mas o meu trabalho de negociação é apenas vender produtos. Então, conheça o seu produto. Né? Como é o seu produto, o que ele vai oferecer, quais são as características dele, conheça. Conheça os pontos que podem surgir como dúvidas, né, da outra parte. Entre em harmonia com o outro. Então, deixe claro que o que você quer é justamente chegar a um acordo. As táticas. Você quebra o gelo, né? Sempre com um sorriso, com uma abertura. Às vezes a gente abre uma conversa, né? Dando um bom dia, falando sobre o clima. Às vezes chega um cliente com uma camisa de futebol, né? Aí você começa a conversar sobre futebol ou qualquer outro assunto que você perceba que é do interesse dele. Então, fortaleça a confiança, faça declarações confiáveis. Pessoal, tentem usar sempre palavras positivas e não negativas, tá? Ah, não negativas. O que é que significa isso? Não usar palavras com o não, né? A palavra não, ou nunca, ou que remeta ao negativo. E um detalhe, descubra pontos em comum. Eu falei aqui para vocês do futebol, por exemplo, né? É um ponto em comum que eu posso ter com o meu cliente. Então, vocês têm que achar esse ponto em comum para poder criar essa quebra de gelo. E aprenda a ler as reações do seu cliente. Veja quando você está com contato com ele, repare o modo
em que as expressões faciais elas mostram o que ele está sentindo, a forma com que ele gesticula. Então, tudo isso são formas de ler as reações do cliente, tá? Então, aqui, ó, saiba ler as reações do cliente. Vou mostrar aqui para vocês algumas delas, né? Por exemplo, se ele está... se tem algum desses sinais corporais, vocês vão digamos assim, vão prestar atenção nesses sinais que o cliente ele vai mostrar para vocês, tá? Se tem tédio, falta de interesse, ele vai estar com um olhar distante, ele vai pegar na roupa, ele vai, tirar o contato visual de você. Se ele tem confiança, ou honestidade, ou cooperação, ele vai ter o contato visual com vocês, os pés vai estar firme no chão, as pernas vão poder estar descruzadas aí, se vocês estiverem sentados, né? Também tem a questão do movimento do corpo de vocês, vão estar em sincronia. Se tem desconfiança, vai cobrir a boca, né? Botar assim, tipo, a mão na boca assim, né? Vai tocar o nariz, vai cruzar o braço, inclinar a cabeça. Então, isso aí é sinal de desconfiança. Na internet é só o que tem aí, o pessoal ensinando como é que você lê, né, os sinais corporais. E aqui tem apenas alguns desses sinais que vocês podem interpretar quando vocês estiverem fazendo negociação, tá bom? Também tem aí submissão, nervosismo, né? Tem a questão da mão no rosto, no cabelo, a questão também do contato visual, né, minimizado. Deixa eu ver o que mais... excesso de movimentação, né? Pigarrear, ficar né? Desse jeito, isso aí expressa nervosismo. Bom, e a outra parte desse processo de negociação é a questão da exploração. Na exploração, a gente vai identificar as necessidades, expectativas, motivações da outra parte. Então, é quando a gente vai ouvir, né, vai ouvir mais a outra pessoa falando, a gente vai analisar aqui os pontos de divergência, porque a outra pessoa também vai dar o seu ponto de vista. Então, aqui é a oportunidade que nas fases anteriores você colocou a sua opinião e agora você vai estar na postura de ouvinte, você vai estar atenta àquela pessoa, mas você tem que estar atenta 100%, tá? Não é você estar... agora é a vez dele falar e você está viajando em outra, digamos assim, outra venda, outra parte da negociação que ainda nem chegou, tá? Então, se concentre no que a pessoa está falando. Essa etapa, ela pode ser iniciada com a colocação, por exemplo, antes de falar sobre minhas ideias, gostaria de ouvir, né, o seu ponto de vista sobre tal negócio, ou tal produto, ou tal serviço. Você se incomodaria em falar um pouco sobre... Aí você indagar, né, a pessoa. Pode ser que no começo tenha uma resistênciazinha aqui, né? Mas, em geral, a pessoa também ela gosta de falar, né, sobre a opinião dela, sobre o produto, sobre o serviço, enfim. Então, a gente aqui também pode fazer o teste de necessidade presumida, que é aquela etapa em que você vai aí verificar o quanto a outra parte ela precisa realmente do seu produto, do seu serviço. E testar se a presunção de necessidade feita durante a etapa do planejamento, lá naquela primeira etapa, ela foi realmente correta. Né? Se realmente aquilo que a gente já começou no planejamento vai se adequar à pessoa que vai adquirir os nossos produtos, tá bom? Buscar a identidade de interesse, pontos em comum, que tendem a criar aí uma disposição para negociar, né? Facilitando a discussão dos eventuais interesses de conflito. Então, aqui, o que você quer? Se você não sabe o que está negociando, não saberá se conseguiu o que queria ou não. O que eles querem? Os interesses do outro lado, normalmente, eles vão se diferir, né, dos seus, e vocês não estarão obrigatoriamente dividindo um bolo. Outra coisa, pessoal, resumir as descobertas
e concordância. É preciso que a gente confirme se o que você entendeu foi realmente aquilo que a outra pessoa disse, tá? Mostrando, né, a outra parte, a outra pessoa, se o que você realmente ouviu foi o que ela queria que você compreendesse. Então, é justamente usar essas perguntas aqui. Quero ver se entendi direito. O que você disse foi, o que você quer está correto? Então, você está precisando de uma garrafa, é isso mesmo? É uma garrafa de alumínio, cor preta. Então, é confirmar as informações que a pessoa tá ali passando para você, tá bom? Então, eu vou chegar numa sapataria, vou procurar um sapato para eu ir numa festa de casamento. E aí eu falo, né? Eu descrevo, eu tô procurando aqui um sapato, de preferência um sapato sofisticado, um sapato bonito. Aí a outra pessoa que está lá para negociar com você vai perguntar, vai consolidar as informações que você passou. Então, você quer um sapato de tal cor, para tal evento, de tal tamanho, é isso. Então, você poderia, digamos assim, presumir para mim seu ponto de vista, ou seja, você poderia confirmar o seu ponto de vista a respeito do serviço. Enfim, são dicas, né, de como você pode usar as perguntas para confirmar, para concordar com o que a outra pessoa realmente está precisando. Tem outras perguntas que elas vão remeter a algumas revelações, a aspirações. Então, a gente tem aí a fase da investigação e tem a fase da confirmação. Na fase da investigação, é aquelas abertas, né? Onde a gente está iniciando a negociação e a gente precisa o como, quando, o porquê, quem, o que, onde. Então, essas geralmente, né, são as perguntas que a gente faz no início, né, na hora da investigação, sobre o produto que a pessoa quer, sobre o que realmente ela está precisando. E as outras perguntas, né, que são fechadas realmente, né, a gente vai confirmar as informações, que pode, deseja tal coisa, é isso, né, faz, quer, tem. Então, são essas as perguntas de confirmação. Bom, na apresentação, você vai aí descrever os seus produtos, né? Ou seja, as características. Aqui você realmente vai, digamos assim, caracterizar o que você realmente tem, tá? Para que o outro negociador ele considere, né, alguns pontos importantes aí que vai estar dentro da outra proposta. Então, é nessa fase aqui que o negociador ele apresenta a sua proposta. Então, é fundamental que a apresentação, né, ela seja dentro das necessidades, das perspectivas da outra parte, que já foi aí detectada, né, nas fases anteriores. Então, relatar os problemas resolvidos por sua proposta ou soluções é outra parte aí da apresentação. Então, mostre ao outro negociador quais os problemas dele que sua proposta ela vai resolver. Ou seja, o que seu produto ele vai resolver, né? Para o outro negociador. Então, além de descrever a sua proposta, mostre os problemas que ele resolve, enfatize os benefícios, né, que a sua proposta ela tem, tá certo? Bom, na clarificação, aqui a gente esclarece as dúvidas que estão pendentes, certo? Então, explicar realmente tudo que precisa, né? Aí pode até surgir algumas objeções que podem aparecer. Então, uma boa pergunta para iniciar a clarificação é aquele tipo, algo do que eu disse não ficou claro para você? Então, é tipo usar frases mais de forma que ele, né, que ele se sinta aí à vontade para dizer que, não, quais foram os pontos que não realmente ficaram claros para ele. E um detalhe, pessoal, evite frases perigosas, né? Então, usar um ponto de vista, quero acrescentar algumas informações.
Está certo você se sentir assim, por isso vou lhe dar algumas informações, tá? Então, isso aqui são frases que vocês podem usar, mas vocês têm que tomar cuidado com frases perigosas, certo? Está preparado para responder às objeções. Então, as objeções geralmente vai ser com relação ao valor, à duração, né, a outras experiências negativas, ou até mesmo se você já teve contato com não, o outro negociador já teve contato com outras pessoas, né, que tiveram experiências negativas. Então, isso aí pode estar sendo colocado dentro da negociação, tá? Então, ó, não usar. Você não entendeu nada, por favor, não usem isso numa negociação. Não é nada disso. Sim, mas não use essas frases, ok? Vocês lembram que lá no começo da nossa apresentação aqui, eu disse para vocês, ó, cuidado para não usar frases negativas. E aqui são algumas dessas frases perigosas, algumas dessas frases negativas que aparecem aqui para vocês, ok? Bom, na clarificação, saiu aqui um pouquinho distorcido, pessoal, mas eu vou ajeitar e depois eu passo para vocês, tá? Vou ajeitar aí, depois a gente revê. Bom, aceitar as razões do outro e também descobrir dúvidas potenciais. Então, as razões da outra pessoa são muitas vezes, né, digamos assim, diferentes das suas. E as objeções elas vão ter aí uma base lógica, né? E o que a gente fala aqui de feeling é esse sentimento, né, da gente sentir que a outra pessoa pode estar desconfortável ou pode não estar querendo, né? Fechar a negociação. Então, outra coisa, descobrir dúvidas potenciais. Então, quando a gente, para a gente descobrir dúvidas potenciais, a gente vai fazendo perguntas, né? Então, a gente tenta aí esclarecer alguns outros pontos que não ficaram a contento da pessoa e a gente vai dando mais informações, ok? Bom, e como oferecer concessões? Eu falei para vocês aqui de concessões, por exemplo, o frete grátis, a montagem, um desconto, né? Aí aqui tem 11 formas a gente oferecer concessões. As concessões, elas devem ser bem planejadas, tá? Então, por mais que a gente esteja naquele limite, né, de flexibilidade, vocês também têm que já se planejar para as concessões. Quais as concessões que eu posso dar ao meu cliente? Então, a gente definir essas margens de concessões é muito importante. Obter, né, uma concessão para cada concessão dada, identificar as concessões e justificar essas suas concessões. Não aceite a primeira oferta, sempre tente conversar um pouco mais. Então, uma concessão dada anteriormente não precisa ser mantida até o final da concessão. Então, não é porque eu disse que ia conceder isso ao cliente que eu vou até o final com essa concessão. Você pode, né, tirar aquela concessão e dar outra, né? Então você pode escolher, né? Você prefere o frete grátis ou o desconto? Você prefere você prefere a montagem ou o frete, né? Fazer a colocação para a escolha do cliente, tá certo? As concessões, elas não são simétricas, elas não são lineares. Então, outra coisa, pessoal, não precisa conceder demais. Porque se você se abrir demais, o cara vai... pois pronto, agora aqui eu estou no meu lugar. Então, conceder demais também não é legal numa negociação. E também você precisa dizer não. Não precisa ter medo da palavra não. Quando eu falei da palavra não, das palavras negativas, em relação à conversa, né, às negociações. A palavra não aqui é você saber dizer o não. Isso eu não posso oferecer para você. Né? Porque a gente está falando aqui de concessões, que eu não posso. Isso já não cabe aqui na nossa negociação. Então, outra coisa, não conceda rapidamente, não faça uma concessão rápida.
Então, deixe que a outra pessoa também faça as suas condições. E as concessões, elas têm que ser de forma decrescente, tá? Então, você faz uma concessão grande no início e vá decrescendo, tá? Então, nada de pequenas concessões no começo e grandes concessões no final. Não. Prefiro fazer o inverso. Bom, na ação final, a gente vai aí identificar, né, os sinais aí de aceitação, palavras, gestos, né? Então, é prestar atenção realmente no que o outro tá se colocando. Então, ver se ele já se imagina usando o produto. Pessoal, essa questão do imaginar outra pessoa usando o produto, é que se você estiver realmente vendendo um produto, deixe ela tocar. Deixa a pessoa pegar, né? Deixa ela sentir o material, ver, faça com que ele, né, se sinta usando o produto, se sinta confortável, né? Que isso vai mostrar para vocês que vai ter um sinal aí de aceitação. Então, é você colocar essas frases, né? Você gostaria, para a gente, né, ter aí no final a aceitação, né? Você gostaria de pagar à vista ou a prazo? Você prefere verde ou vermelho? Você quer botar um programa agora ou daqui a um mês? Você gostaria de comprar 100 ou 500? Né? Fazer essas perguntas para aceitação, que a aceitação é a confirmação que ele vai querer o produto, ele vai querer o serviço, né? Tornar a proposta ela reversível. Então, todos têm medo de tomar decisões erradas. Então, você tomar uma decisão e achar que está errada, então você, como negociador, tem que também fazer com que essa parte da negociação ela também seja reversível, tá? Então, apresente opções, recapitule as vantagens ou desvantagens, né? Então, sempre enfatize as vantagens do ponto de vista do outro. A versatilidade, né, a versibilidade, ela alivia esse ônus da decisão. Então, a pessoa que está muito indecisa, ela fica com essa preocupação, vai dar certo, não vai, será que vai prestar? Então, a gente tem aqui algumas situações, algumas sugestões, né, de opção. Então, se você não gostar, nós lhe devolvemos o dinheiro. Desculpa. Então, comece com uma pequena unidade e aí vá comprando mais, né, no decorrer do mês, né, do tempo. Então, se não der certo, você pode devolver sem problema nenhum. Então, a gente pode também aí até mesmo propor uma fase de teste, né, para experimentar. Experimente, faça um teste até segunda-feira, sem qualquer ônus para você. Então, se você gostar, a gente fecha aí a venda e tudo. Bom, propor o fechamento do negócio. No fechamento do negócio é o momento que a gente encerra a discussão, né? Que a gente conclui a negociação, onde boa parte da negociação ela não se concretiza simplesmente porque se deixa de lado a solicitação de fechamento do negócio. Registrar o acordo por escrito, né? Outra parte aí da ação final, onde a gente vai, digamos assim, pôr o fim na negociação. E as táticas aqui, né? Encontrar alternativas, né? Utilize aí as técnicas de concessão para que a gente entre na fase final. Na partezinha do controle e avaliação, aqui o objetivo de avaliar é justamente comparar o previsto, né, com o realizado na negociação. Analisar as concessões, né, as suas consequências, tomar medidas para implantar o que foi acordado, né, o que você colocou lá no acordo, né, para ser implantado. Estabelecer o controle do que foi acertado, ou seja, prazos, custos, condições, tudo isso tem que estar aí nessa fase do controle. E também, né, anotar informações para as próximas negociações. Então, nas negociações importantes, principalmente, que a gente tem grandes negociações, a gente procura, né, fazer anotações para que as nossas futuras
negociações, a gente possa ter digamos assim, um portfólio para que sejam consultados, né? E, tipo, fazer um resumo, né, da negociação para que ela sirva aí para os próximos encontros. Então, implementar o combinado, então verificar se o que foi acordado está sendo executado de forma correta, de forma que realmente foi negociado, tá? E a gente tem resultados da negociação. Vocês podem ver aqui nesse gráfico, né, do lado esquerdo de vocês, que a gente tem os resultados, onde temos o ganha-ganha, temos o ganha-perde, temos o perde-ganha e temos o perde-perde. Na primeira opção, onde os dois, né, onde a gente tem tanto o negociador de um lado e o negociador do outro ganham, então ambos estão ganhando. Mas a gente tem negociações em que um ganha e o outro perde, tá? Também podemos ter a negociação em que um perde, né? Eu perco e você ganha. E também pode-se ter negociações onde os dois podem perder. Então, o princípio do ganha-ganha é você levar em consideração a comunicação, separar as pessoas do problema. O relacionamento aqui também é importante, tá? Compromisso, interesses, alternativas, adicionar subtítulo, tá? Então, isso daqui são alguns dos princípios do ganha-ganha, certo? Onde a gente tem aqui comunicação é que ela deve ser eficaz, buscar pontos em comuns, como a gente já falou aí no início da nossa aula, na questão de separar as pessoas do problema, né, do que está sendo negociado, é justamente evitar o envolvimento pessoal nas negociações, né? Então, não misturar aí, né, os sentimentos, sensações. Relacionamento na negociação, ela deve envolver de forma que, depois de concluído o relacionamento, ele tem que continuar, porque você precisa ter o feedback da outra pessoa, você precisa, digamos assim, ter a fidelidade, e a fidelidade do outro negociador, né, ela parte aí de um relacionamento que você vai ter com a outra pessoa. Compromisso, então declarou que vai fazer tal coisa, né, acordou e fazer o que você se comprometeu. Os interesses, né? Aqui a gente tem a questão das preocupações, dos desejos, né? As motivações de cada negociador e os seus pontos de vista. As alternativas são os caminhos que vão percorrer aí os negociadores para que o acordo ele seja efetivado. E na legitimidade são os critérios, né, pelo qual a justiça de um possível acordo ela pode ser mantida, né? O que você acordou, ele ser realmente o que está lá no contrato, né, de compra e venda, enfim. Então, você agora é capaz de pensar numa negociação de forma diferente. Como a gente falou lá no começo, né, que eu perguntei para vocês, né, se vocês faziam planejamento de uma negociação, e eu até respondi já, né, prontamente, que dificilmente vocês iam fazer esse planejamento, né? Agora, vocês já vão pensar numa negociação de forma diferente. Já vão pensar, né, como é que a pessoa está se portando, qual é o processo de negociação que eu vou percorrer com aquela outra pessoa que está negociando comigo, tá bom? Então é isso, pessoal. Nossa aula sobre negociação foi justamente para falar desses processos, para deixar vocês mais seguros quando forem atender um cliente, quando for fazer uma venda, né? Ou até mesmo uma compra, né? Quando vocês estiverem desse outro lado das negociações, ok? Então, espero que vocês tenham gostado e eu vou deixar uma atividadezinha para vocês pesquisarem sobre rapport, tá? Que é muito importante quando a gente está fazendo negociação, tá bom? Então é isso, pessoal. Beijo, tchau e até a nossa próxima aula.